Olá, de novo por aqui com o meu cafezinho, pensando alto e deixando o meu coração meio que falar tudo aquilo que eu aprendo da vida do lindo e doce Jesus e buscando, em meio às minhas imperfeições e limitações, viver por esse referencial, pela vida de Jesus, pelo seu Evangelho. E aqui nessa conversa, da mesma forma que eu me percebo abençoado, eu desejo que também seja abençoador para a sua vida, meu irmão e minha irmã. E assim, revisitando nestes dias agora, algumas percepções, alguns textos, alguns estudos meus, que eu gosto de registrar tudo aquilo que eu vou estudando e aprendendo, eu me reencontrei com preciosas lições, né? Porque há um bom punhado de anos atrás, uma disciplina da faculdade de teologia mexeu muito comigo e de uma forma bem marcante e fundamental. Faz já algum tempo, né? Talvez aí uns 10, 12 anos. E a disciplina era a teologia e a prática da espiritualidade. E um dos conteúdos mais importantes se fundamentava no capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Uma mensagem assim que preencheu muitos espaços da minha alma, do meu coração, e que fez uma transformação muito grande no meu modo de enxergar e de viver esses ensinos na minha própria vida. Então aqui a preocupação inicial se volta para o entendimento da espiritualidade, assim, meio de uma forma bem descolada da religiosidade. Eu espero que meus irmãos entendam isso. Porque eu entendo que o contexto da nossa espiritualidade deve ser visto de modo integral e integrado, levando-se em conta as diversas áreas das nossas vidas. Porque só assim a gente pode viver de forma verdadeira, inspirados e alimentados pelo Espírito que habita em nós, pela vida de Cristo e não pelos dogmas e pelos vícios da religião, meu irmão e minha irmã. E do ponto de vista da espiritualidade na Bíblia, nós focamos na vida e na obra de Jesus como sendo muito além de um modelo de espiritualidade, Jesus como a mais plena essência da vida, como a fonte essencial da nossa espiritualidade. Porque Ele, Jesus, Ele é a suficiência da vida. Ele é tudo em todos nós e a graça dele nos basta. A sua graça nos basta. Então eu aprendi nesse estudo, começando pela oração, que orar é muito mais do que interceder ou falar com Deus. Eu aprendi que orar é viver, porque orar é um estilo de vida, é um jeito de ser e de viver, porque a gente ora enquanto vive e a gente vive enquanto ora. E por isso, meu irmão e minha irmã, a oração é uma espécie assim, de prática incessante de quem ama ao Senhor e de quem ama as pessoas. E a oração que inspira, que trata e cura é a oração do Espírito Santo em nós, fazendo com que os nossos gemidos inexprimíveis ou o nosso silêncio chegue até Deus, rendidos ao tempo, rendidos à vontade e rendidos ao propósito dele para as nossas vidas. E quando o Espírito transborda em nós, aí a gente entende que oramos ao respirar, oramos no silêncio, oramos com os nossos corações conectados ao coração do nosso Pai, oramos para alimentar a nossa amizade, a nossa intimidade com o nosso Deus, oramos até balbuciando algumas palavras. E quando por alguma razão, diversas razões, como as dores que nos assolam, a gente não consegue nem falar, e aí nesse momento o Espírito Santo que intercede por nós, então ele expressa, ele traduz o nosso choro e o nosso gemido na oração que chega ao coração de Deus, e isso nos enche de paz, meu irmão e minha irmã. Porque nós entendemos que a paz que procede de Deus produz em nós esse bem-estar, mesmo que as circunstâncias à nossa volta não sejam difíceis. Para o teólogo Henri Nouwen, ou Henri Nouwen, a oração é um modo de vida. É abandonar-se diante de Deus sem qualquer preocupação com controle. A oração é abrir-se para nos permitirmos completamente entregues à vontade do Pai e nele descansarmos. Então, oração é relacionamento puro com Deus. Falando em silêncio,
falando em palavras, ouvindo. Muitas vezes nós discernimos a vontade do nosso Pai para vivermos por este referencial, porque a gente entende e compreende a boa, agradável e perfeita vontade do Pai, que é o nosso referencial. Então, nesse estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele fala de um tesouro em vasos de barro, que designa a nossa humanidade e fala de como o vaso vem do pó, de como o vaso é frágil, vulnerável. Ensina que esse vaso que somos nós está sempre sujeito à quebra. Então aqui nós temos um contraste, uma dessas, entre aspas, aqui, ironias divinas, né? O eterno poder que não pode ser contido, porque do contrário não seria eterno, escolhendo, meu irmão e minha irmã, precisamente o que há de mais frágil e incerto para se abrigar, eu e você. E aí não tem como não vir aquela pergunta à mente, por que é assim, né? E aí o próprio Paulo, ele mesmo já nos dá a resposta. É para mostrar que a excelência desse poder vem de Deus e não vem de nós. Vem de Deus, não é da gente. E é importante lembrar que todo o poder de Deus está sempre em favor das virtudes do Pai. Porque não se trata, meu irmão e minha irmã, de um Deus tentando ser reconhecido no seu poder, mas de um Pai se revelando por meio das suas preciosas e abençoadoras virtudes para nos ensinar a nós, os filhos, a vivermos essas mesmas virtudes, a sermos os filhos que revelam para esse mundo complexo e caótico as virtudes que procedem de Deus, o nosso Pai. Porque esse é o propósito para o qual nós fomos feitos. Filhos por adoção, para vivendo as virtudes do nosso Pai, fazermos o nosso Pai ser conhecido. Filhos que têm a cara do Pai. Ou seja, não é um Deus tentando provar o seu poder, mas é um Pai que se dá a conhecer por meio das suas virtudes, para alimentarmos a nossa vida com a presença do seu Espírito que habita em nós, frágeis vasos de barro. E é assim, exatamente isso que nós somos, frágeis vasos de barro. Então, trocando isso em miúdos para facilitar a compreensão, nós temos um tesouro, mas esse tesouro não vem de nós, e ele nem é para a nossa glória, e muito menos para nos fazer triunfantes nesse mundo. Pelo contrário, Paulo que está nos ensinando e afirmando, né, nos versos seguintes, que em tudo nós somos perplexos, atribulados, perseguidos, abatidos, embora não bastante para sermos destruídos, desanimados, angustiados e totalmente desamparados. Então esse poder, que não é nosso, não nos faz mais poderosos que ninguém, e muito menos imunes ao sofrimento de qualquer ser humano. Sofrimentos que são as nossas angústias naturais, as angústias naturais da nossa vida, que nos cercam todos os dias, o dia todo. E essa é a única certeza que nós podemos afirmar aqui. Então, mergulhando na compreensão da espiritualidade cristocêntrica, nós aprendemos a usufruir da presença do Espírito Santo em nós, mesmo nas tribulações e nas imperfeições, passando por dores, por tristezas, perdas e feridas. E aí a gente aprende com Jesus que ele não veio para eliminar essas dores, mas para nos ajudar a enfrentar essas dores com o realismo e a esperança que a vida nesse mundo requer, na perspectiva da graça e do amor de Deus, porque com Jesus, com a presença do Espírito Santo que habita em nós, a despeito de todas as dificuldades que assolam a vida, nós podemos viver essa incompreensível paz, essa paz que o mundo não entende. Nós podemos viver a perfeita e completa alegria. Nós podemos viver a inequívoca esperança em Cristo Jesus. E nós podemos construir essa ponte entre a tribulação e a esperança. Então, meu irmão e minha irmã, mesmo tendo um tesouro em nós, nós nunca deixamos de ser simples vasos. E aqui, uma das lições mais preciosas e libertadoras para a minha vida, eu espero que para a sua também. O vaso não existe para proteger a integridade do tesouro, mas é o tesouro que se oferece para proteger a integridade do vaso, nós, a despeito das nossas eventuais quebras. Porque quando esse vaso que somos nós, esse vaso quebra, ele quebra para revelar o tesouro que habita em nós, ou seja, o próprio Deus morando em nós,
transformando a nossa vida, significando e ressignificando a minha e a sua vida. Que coisa linda. Obrigado, Senhor Deus. Glórias a Ti por isso. Então nós somos esses vasos, e nós não somos defensores ou detentores do tesouro. Ele não precisa de sentinelas ou de guardiões espirituais, e nem de super-heróis gospel. Nós não somos aquele que resplandece, mas é o Espírito que resplandece em nós. Então o vaso não existe para ser transformado em cofre forte, mas para morrer, porque nós aprendemos no texto, trazendo no nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nós, em nosso corpo, como está lá no verso 10, para que em meio às nossas dificuldades, a luz de Jesus continue brilhando através de nós a despeito das nossas fragilidades. Então, somente quando a gente assume essa nossa fragilidade humana, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós, a fim de que a gente participe dessa transformação que o Espírito já vem realizando no mundo. E muitas vezes sem a nossa, entre aspas, ajuda pretensiosa, mas através de nós. Então, assim, é como se fosse Deus através de nós em favor das pessoas. E como é maravilhoso a gente perceber, sentir o Espírito Santo nos inspirando e nos animando para a vida. E como é abençoador, meu irmão e minha irmã, percebermos que o Espírito de Jesus, por meio do amor do Pai, nos encontra do jeito que a gente é, em qualquer que seja a nossa condição em que a gente se ache. Esse amor nos abraça com um amor que a gente não pode medir, a gente não pode substituir, comparar e às vezes nem compreender. Então nós temos esse tesouro que habita em nós, que nos inspira, nos ensina, nos exorta, nos anima, nos consola e nos abençoa para a gente perceber que quando somos fracos, aí é que somos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, para que nós possamos também aprender a vivermos contentes em todas as situações, as boas e as difíceis, sem nos afetarmos, porque contentamento é diferente de satisfação, e eu peço atenção para isso, porque satisfação tem a ver com interesse, com desejo, mas contentamento, meu irmão e minha irmã, significa alegria completa a despeito de quaisquer circunstâncias da vida, boas ou difíceis. Meu irmão e minha irmã, cuidado com essas narrativas de poder, de igreja poderosa, de crente poderoso, em nome de Cristo Jesus, cuidado com isso. Meu irmão e minha irmã, não embarca nessas narrativas, nesses sofismas, e olha só para Jesus, e veja nele tudo que a gente precisa buscar para sermos, porque o mesmo Espírito que estava em Jesus, está agora em mim e em você, para que nós possamos viver as mesmas virtudes do Filho pleno, Cristo Jesus, revelando quem Ele é para esse mundo caótico e complexo. E o ensino está exatamente aí, à nossa disposição, para a gente aprender e buscarmos a estatura do Filho pleno, Cristo Jesus, para sermos e vivermos como filhos maduros, do mesmo jeito do Filho pleno Jesus. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos aprender e nos alimentar do Espírito de Deus que habita em nós, para não sermos mais como meninos, jogados para cá, para acolá, levados de um lado para o outro, pelos ventos da religiosidade dos interesses, e induzidos a graves equívocos por meio da astúcia e da esperteza dos homens que nos induzem ao erro, como está lá em Efésios 4. Temos que ser maduros na caminhada com Cristo, porque Jesus é suficiente. Jesus é a mais plena suficiência da vida para a gente viver essas verdades profundas, para percebermos e deixarmos o seu Espírito fluir em nós, para vivermos a experiência inusitada do Evangelho e da vida de Jesus, alimentando a nossa vida para o nosso próprio bem e para o bem das pessoas. Meu irmão e minha irmã, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor volte sobre você e faça resplandecer sobre a sua vida o seu rosto e a sua face, e abençoe você e a sua vida com muita graça e com muita paz. Um beijo e um abraço com a alma.